que é que a gente vai observar no decorrer da nossa aula. Lembrando que a nossa disciplina de geografia e que essa semana a gente está iniciando o conteúdo do mês de abril. Esse conteúdo ele já está no seu novo TD. Quem ainda não foi entregar o TD de março na escola, tem até sexta-feira para fazer isso. E quem já foi e não recebeu ainda o de abril, ó, aproveita para ir lá na escola e pegar o TD para poder, ó, dar continuidade às nossas aulas. Essa semana, como iniciamos a questão do novo conteúdo, estamos estudando o quê? O solstício e o equinócio. Solstício, vocês viram na aula de ontem, uma aula gravada, posta lá na agenda o link, que está no canal do YouTube da escola. Então, vocês têm um tempinho para assistir essa aula, ter toda a preocupação com o assunto, que é um assunto que deixa um pouco a cabeça da gente meia confusa. São nomes que a gente não costuma usar no dia a dia, então precisa ter bastante atenção. E na nossa aula de hoje, nossa aula ao vivo, a gente dando continuidade, vamos ver o que são os equinócios. No decorrer da nossa aula, vamos ter 3 questões que abordam os 2 assuntos. Tanto o solstício, que vocês assistiram na aula de ontem, que eu espero realmente que tenham assistido. Olha, tô de olho em vocês, viu? E sobre o nosso assunto de hoje. São 3 questões. Então, como vai ocorrer a nossa aula? Presta atenção. Primeiro, vamos analisar o slide com o assunto. Depois, vamos resolver as 3 questões. E para concluir nossa aula, a gente vai para o livro, páginas 65 e 66, para fechar esse conteúdo, esses 2 assuntos, solstício e equinócio. Professora, e as questões? Eu vou ter que copiar agora, aqui durante a aula? Não, você não vai precisar copiar agora, a gente vai responder. E aí, à medida que a gente for respondendo, você só anota a resposta aí do lado. Quando acabar a aula, você vai lá no Class, vai abrir lá na pasta do assunto da nossa semana, solstício e equinócio, e vai ter o PowerPoint, ou seja, o slide das 2 aulas. Onde vai estar as 3 questões? No PowerPoint, no slide do equinócio. Aí você vai copiar com calma, já vai ter as respostas, faz só marcar, depois tira a foto e me envia dentro da mesma pasta lá no Class. Fique atento aos prazos de entrega. Essa vai ser o nosso cronograma da aula de hoje. Deu para compreender? E aí? Sim. Sim? Ninguém ficou com dúvida? Oi. Sábado, é dia 10, né? Até sexta-feira para entregar na escola. Até sexta-feira para entregar na escola. Até sexta-feira para entregar na escola. Só até amanhã, né? Exatamente, garotos. Vocês estão tão experts. Bora lá. Começar com a nossa chamada de sempre. Respondam, viu, seus bonitinhos e suas bonitinhas? Para não ficar com falta. Bora lá. Adley. Presente. Amanda. André Vitor. Beatriz Franco. Presente. Bruna Almeida. Gabriel Sá. Júlia Muniz. Presente. Lia Bárbara. Presente. Lia Maia. Manuela. Maria Júlia. Presente. Matheus Gadelha. Presente. Matheus Ricardo. Matheus Ricardo. Sumiu. Pedro Augusto. Pedro Augustus. Pedro Lucas. Presente. Ravi. Presente. Yasmin Costa. Yasmin Moreira. Presente. André Ribeiro. Presente. Alguém não foi chamado?
Ou todos foram? Todos foram? Então, vamos lá. Todos foram, mas teve gente que não respondeu, né? Matheus Ricardo. O Emanuel. O Emanuel. Presente. Emanuel. Deixa eu botar aqui. O Emanuel, eu coloquei presente nele. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso slide. Não anotem nada agora. Prestem atenção na explicação, tá bom? Então, o que tem na sua tela? Nós temos o assunto de hoje, equinócio, e a professora, ó, euzinha para vocês, professora Ana Flávia. Então, o nosso primeiro slide de hoje, o assunto, é explicando a definição, peraí que travou, rapidinho. Explicando a definição do equinócio. Então, nós temos o seguinte, presta atenção. O equinócio representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. Então, esse posicionamento médio do Sol, ele é com relação ao nosso planeta Terra. Isto significa que nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol. Quando diz que não está inclinado em relação ao Sol, ou seja, eles não estão virados direcionalmente para o Sol. Significa que esses dois hemisférios são o hemisfério norte e o hemisfério sul, onde a gente já estudou essa questão de divisão de hemisférios. Quem fica acima da linha do Equador, é o norte ou é o sul? E aí? Norte. E quem fica abaixo? Sul. Sul. Também conteúdos que a gente já estudou, acima da linha do Equador, nós temos um trópico. Qual é ele? Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. E nós temos um círculo. Qual é esse círculo? Círculo polar. Círculo polar tem um outro nome. Ártico e Antártico. Não, lá em cima, no norte, no hemisfério norte. Círculo polar? Ártico. Então, ó, acima da linha do Equador, hemisfério norte, prestem atenção. Tem gente aí, ó, trocando as respostas, fiquem atentos. Acima da linha do Equador, no hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que é lá no Polo Norte. Abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que é lá no Polo Sul. Fiquem atentos a esses nomes, porque eles estão relacionados tanto com solstício como com equinócio. Vocês precisam compreender. Por isso que sempre um conteúdo ele é a continuação de outro. Vocês precisam ficar atentos. Mais uma vez, o nosso planeta Terra ele é dividido em dois hemisférios, o norte e o sul. No hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E no hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Aí, continuando aqui a nossa primeira parte. Estando incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador. Então, o que é que a gente pode compreender sobre o equinócio? Que a intensidade dos raios solares, eles não são direcionados nem para o hemisfério norte e nem para o hemisfério sul, e sim para o centro da Terra. E qual é esse centro da Terra? Aonde está a linha do Equador. Mais uma vez, o equinócio, ele não está direcionado aos dois hemisférios, nem o hemisfério norte e nem o hemisfério sul. Os raios do Sol, eles vão diretamente para o centro da Terra. E onde fica esse centro da Terra? Aonde está a linha do Equador. Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em março e em setembro. Então, a gente pode observar que o equinócio, diferente lá do solstício, o equinócio ele ocorre apenas 2 vezes ao ano e em 2 meses. Quais são esses 2 meses? Nós temos o mês de março
e o mês de setembro. Por quê? Porque a nossa Terra está em constante o quê? Movimento. Quais são os dois movimentos que a Terra realiza? E aí? Rotação e translação. Rotação e translação. Então, nesse movimento que a Terra faz, está ocorrendo através desse movimento, está ocorrendo os 365 dias, ou seja, um ano. E o movimento que é relacionado é o de rotação ou translação? Relacionado a um ano. Qual é dos dois? Translação. Translação. Rotação é dia e noite. Translação é ano. Olha, tem gente confundindo os assuntos. Será que estava prestando atenção? Será que tirou as dúvidas? É nessas horas que eu pego vocês, ó. Descubra se sabem ou não. Cuidado, meu povo. O movimento responsável pelos 365 dias, ou seja, um ano, é o de translação. O de rotação é o dia e noite, 24 horas. Então, eu posso dizer para vocês que, dentro da questão do equinócio, que é um fenômeno natural, astronômico, astrológico, que eu posso dizer para vocês que esse fenômeno, ele só ocorre 2 vezes ao ano? Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso dizer para vocês que o equinócio só recebe no mês de março e no mês de setembro a intensidade solar na linha do Equador? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Mais uma vez, ó. Eu posso dizer que o fenômeno do equinócio recebe uma grande intensidade, ou seja, incidência, os raios mais fortes, na linha do Equador, no centro da Terra, no mês de março e no mês de setembro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso dizer para vocês, olha a pergunta, eu posso dizer para vocês que o equinócio, ele recebe intensidade dos raios solares no hemisfério norte e no hemisfério sul? Falso. Falso. Ele recebe aonde? No centro da No Terra. centro da Terra. Onde fica qual linha? A linha do Equador. A linha do Equador. O povo inteligente. Bora lá, continuando. Então, a gente viu que o equinócio lá na linha do Equador, ele ocorre em 2 meses. Quais foram esses 2 meses que a gente acabou de ver? Março e setembro. Março e setembro. Mas como a Terra está em constante movimento, nós temos as estações do ano. Quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Quem assistiu a aula de ontem, do solstício, observou que 2 estações do ano são relacionadas a ele, que é o verão e o inverno. As outras 2 estações é relacionada ao equinócio, mais uma vez. Aí é dica também para quem não assistiu. Precisa assistir às aulas, tá bom, meu povo? Lá no solstício, o conteúdo que vocês assistiram, que eu espero que tenham assistido ontem, a gente viu que tinha 2 estações do ano relacionadas com ele. Verão e inverno. Aqui no equinócio, já são as outras 2 estações. São diferentes. Quais são as 2? Primavera e outono. Então, eu posso dizer para vocês, olha a pergunta. Eu posso dizer para vocês que o equinócio e o solstício, dentro desse fenômeno, ocorrem as 4 estações do ano? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque eu falei os 2. Agora, eu posso dizer que só o solstício ocorre às 4 estações do ano? Não. Não. Eu posso dizer que só no equinócio ocorrem as 4 estações do ano? Também não. Também não. E se eu disser para vocês assim, ó, o solstício, dentro do seu fenômeno, ocorrem as estações do ano primavera e outono.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Presta atenção. O solstício é um fenômeno que ocorre às duas estações do ano, primavera e outono. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Quais são as duas lá no solstício? Verão e inverno. Verão e inverno. E aqui no equinócio, quais são as duas? Outono e primavera. Outono e primavera ou primavera e verão, certo? Dependendo aí da ordem que você for só informar a estação do ano, não interfere. Agora, quando tiver datas, quando tiver meses, aí tem que saber qual é cada uma. Então, vamos lá. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, em razão da mesma intensidade dos raios solares em os hemisférios. Os dias e as noites possuem a mesma duração. Olha só outra informação. Aqui está informando para vocês que dentro do fenômeno do equinócio, tanto os dias como as noites têm o mesmo período de duração. E o que é esse mesmo período de duração? Ele, tanto ao amanhecer como ao anoitecer, ele tem a mesma divisão de horas do dia, costuma ocorrer com a mesma frequência. Porque lá no solstício, quem assistiu a aula mais uma vez, a gente falou lá que ele é responsável pelos fenômenos que ficam dias mais prolongados e noites mais curtas. E depois, quando chega na outra estação do ano, ou seja, quando o movimento ocorre, aí onde o dia era muito prolongado, agora ele vai ser o quê? Pouco prolongado. Aí vem a perguntinha para vocês, antes da gente vir para cá, que eu acho que já prestaram atenção. Alguém já reparou que, às vezes, em algum período do nosso ano, pegando o Brasil como exemplo, às vezes, 5 horas da tarde já está quase escuro durante o ano, uma parte do ano? Já não tem. E às vezes 6 horas da noite ainda está claro. Sim, Então, verdade. quando aproximadamente 6 horas da noite ainda está claro, ainda vai começar a escurecer, anoitecer, significa que o dia foi mais prolongado. Quando 4h30, 5 horas da tarde já começam a escurecer, significa que o dia foi o quê? Mais curto. Então, isso ocorre porque o nosso planeta ele fica em constante movimento, tanto de rotação como de translação. Aí aqui vamos para a informação dos nossos dois hemisférios, o norte e o sul, com relação à primavera e outono, no fenômeno do equinócio. Então, vamos primeiro no hemisfério norte. Temos assim, ó, equinócio de primavera. Ele começa em qual mês? E aí? Mês de março. Mês de março. Entre o dia 20 e 21. Então, entre o dia 20 e 21 de março, no hemisfério norte começa o quê? A primavera. Aí, lá do lado, no hemisfério sul, olha só em que mês começa a primavera. É em março ou é em setembro? Setembro. Em setembro. Olha só. 2 hemisférios com estações do ano diferentes. No mês de março, no hemisfério norte, começa a primavera. E no hemisfério sul, no mês de setembro, começa a primavera. Entre quais dias? 22 e 23. Outono. No hemisfério norte, o outono é em que mês? Setembro. Setembro. Olha como é o mesmo dia. Não muda o dia. É dia 22 e 23 de setembro. E aí, lá no hemisfério sul, outono vai ser em que mês? 20 e 21 de março. Mês de março, no dia 20 e 21. Para entender. Que eu disse para vocês que é uma questão de difícil compreensão, vamos dizer assim, porque são informações distorcidas. Deixa eu sair daqui e vir para cá. Deixa eu vir para cá. Nós temos aqui o quê? Ó? Linha do Equador. Acima, hemisfério norte. Abaixo, hemisfério sul.
Então, a gente acabou de ver que no hemisfério norte, no mês de março, quando for outono ou quando for primavera, no mês de março, no hemisfério norte. Primavera. Quando for primavera, no hemisfério sul vai ser o quê? Outono. Outono. Aí o planeta Terra vai fazer o quê, ó? Vai girar. Tchum. Girou. Aí supor que agora ele tá girado. O hemisfério norte, que antes era primavera, agora vai ser o quê? Outono. E o hemisfério sul, que era outono, agora vai ser o quê? Primavera. Primavera. O que vocês têm que compreender, que quando for primavera em um hemisfério, no outro vai ser outono. Quando for outono em um hemisfério, no outro vai ser primavera. Isso com relação ao equinócio, certo? E lá no solstício, que era verão e inverno, a mesma coisa. Quando no hemisfério norte for verão, no hemisfério sul vai ser o quê? Inverno. Quando no hemisfério norte for inverno, no hemisfério sul vai ser o quê? Verão. Eles não têm a mesma estação do ano em todo o planeta. É dividido no hemisfério. E por que que isso ocorre? Por conta da intensidade dos raios solares. Porque o nosso planeta Terra está o quê? Em constante movimento. Vamos ver se vocês compreenderam o que eu falei sobre o equinócio hoje e revisando um pouco do solstício da aula de ontem. Bora lá. Vamos bora lá. Primeira questão fala o seguinte: durante a translação da Terra, em função da sua obliquidade, ou seja, da sua esfera, isso quer dizer o quê? O movimento de translação sendo realizado, a incidência dos raios solares modifica durante o ano. Assinale a única alternativa correta sobre os fenômenos do equinócio. Meu povo, essas questões não é página. Eu expliquei lá no começo da aula. Presta atenção, André, presta atenção. Bora lá. Nós temos aqui na primeira questão apenas um item correto. Ele quer sobre os equinócios. Item A. A incidência do Sol sobre o Equador é mais oblíqua perto dos polos. Falei para vocês que no equinócio, os raios solares, a sua intensidade, era na linha do Equador ou era no polo norte e polo sul? E aí? Linha do Equador. Se era na linha do Equador, o item A vai estar verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque ele está dizendo que é mais intensidade nos polos. Item B. A incidência do Sol ao Trópico de Câncer e oblíqua no Equador. Ele está dizendo que a intensidade do Sol é maior no Trópico de Câncer do que na linha do Equador. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Item C. A incidência do Sol ao Trópico de Capricórnio é oblíqua na latitude 23 graus sul. Vou deixar o ponto C aí, calma. Ponto D. A duração do dia é maior que a duração da noite no hemisfério sul. Ih, não sei. A duração do dia é menor do que a duração da noite no hemisfério sul. Ih, também não sei. Para a gente ver o item C, o item D e o item E, vamos para o livro. Página 65. Bora lá. A Yasmin não tem livro, mas eu vou lendo, aí ela vai ouvir. Página 65 e página 66. Nós temos assim na página 65 o solstício, a partezinha lá de baixo, certo? Tem assim, ó. A palavra solstício corresponde aos movimentos. Deixa eu sair daqui. Peraí. Então, vamos lá. A palavra solstício corresponde aos movimentos do ano em que os raios do Sol incidem sobre um dos trópicos. Lá no solstício, o raio do Sol, ó, já não é na linha do Equador, são nos trópicos. Então, se são nos trópicos, pode ser o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. Solstício, ele recebe a maior intensidade solar nos dois trópicos, no de Câncer
ou no de Capricórnio. E o equinócio recebe a maior intensidade solar na linha do Equador. Vira a página. Não, continua. Nesse período, a diferença de duração entre o dia e a noite chega ao máximo. Ocorre, aí você vira a página agora, 2 vezes ao ano, entre o mês de junho, 21 ou 22, que aí nós vamos ter o solstício de verão no hemisfério norte, é o dia mais longo e a noite mais curta. Olha só, solstício é o dia mais longo e a noite mais curta. É no solstício ou no equinócio que o dia é mais longo e a noite é mais curta? E aí? Presta atenção. A gente está lendo solstício. Tá dando a seguinte informação para vocês. Ocorre no mês de junho, entre o dia 21 ou 22. Nesse momento, no hemisfério norte, vai ser verão. E ele tem o dia mais longo e a noite mais curta. Aí a pergunta: o solstício ou o equinócio tem o dia mais longo e a noite mais curta? Qual é dos dois? Solstício. Solstício, continuando. Enquanto isso, no hemisfério sul, o solstício de inverno tem a noite mais longa e o dia mais curto. Olha só, quando for verão, o dia ele é mais longo e a noite ele é mais curta. Quando for no inverno, o dia é mais curto e a noite é mais longa. Compreenderam? Deu para compreender? Agora a gente vai para o equinócio. A palavra equinócio significa noites iguais. Não tem diferença, é a divisão total. Se um dia tem 24 horas, então significa que 12 horas vai ser dia, que 12 horas vai ser noite. Esse momento ocorre durante o ano, onde os raios solares incidem sobre a linha do Equador, ou seja, onde ele fica com maior intensidade. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra, é metade. Ocorre 2 vezes ao ano, entre o mês de março e o mês de setembro. Mês de março costuma ser a primavera no hemisfério norte, e o mês de setembro vai ser o quê? O verão, o outono ou o inverno? Outono. Aí nós temos a imagem do movimento do equinócio. Olha só, hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos a imagem. Com base nisso, a gente vai voltar lá para a questão. A gente vai responder. Vamos voltar para lá. Então, a gente já tinha visto que o item A é falso, que o item B é falso. Aí, vamos lá para o item D. Item D, ele quer saber no equinócio. A duração do dia é maior do que a duração da noite. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque a gente viu que o equinócio tem o quê? A mesma duração. Item E. A duração do dia é menor do que a duração da noite. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O equinócio, ele tem o quê? O mesmo período, a mesma duração, porque a intensidade do Sol é aonde? No meio da Terra. Então, a mesma quantidade de horas por dia é a mesma quantidade de horas para noite. Por isso que nós temos esse do período do equinócio, acaba anoitecendo mais rápido para poder ter a mesma duração de 12 horas. Tenham cuidado. Se o item A é falso, o item B é falso, o D é falso, o E é falso, quem é o verdadeiro? O item C. O item C. O item C, ele está dando uma informação, ó. A incidência do Sol é perpendicular ao Trópico de Capricórnio. Ele está dizendo que ele não chega com tanta intensidade no Trópico de Capricórnio.
Então, anote aí do lado a primeira questão, o item C. Bora lá para a segunda questão. Segunda questão. O solstício, olha, o assunto de ontem, que eu falei um pouco hoje, que a gente acabou de ler na página 65 e 66, é um fenômeno astronômico que marca o início de duas estações do ano. Em quais meses do ano ocorrem o solstício? Setembro e março, Falso. dezembro e outono e outubro, Não. dezembro e junho, Verdadeiro. dezembro e junho. Setembro e junho, não. Por quê, ó? Porque o equinócio, ele ocorre em 2 meses. Quais são os 2 meses do equinócio? E aí? Setembro e março. Setembro e março. Então, se ocorre lá no equinócio, você vai por eliminação, ó. O item A já estava eliminado, porque o solstício não podia acontecer aqui. O item D já estava eliminado, porque tem falando setembro, e setembro é lá do equinócio. Aí você ia ficar entre o item B e o item C. Mas não pode ter uma estação muito próxima da outra. Outubro e dezembro. Ó, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São o quê? 6 meses de diferença. Então, o solstício ele ocorre em 2 meses. Quais são os 2 meses? Dezembro e junho. E quais são as estações do ano relacionadas a ele? Inverno e verão. Verão, inverno ou inverno e verão. Dependendo do hemisfério, nós temos as definições. Então, a segunda questão é o item A, B, C ou D? C. C. Bora agora para a nossa terceira questão. O equinócio é um fenômeno astronômico que marca o início também, ó, de 2 estações do ano. Em quais meses do ano ocorre esse fenômeno? Item A, setembro e março. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, os outros vão estar falso. Solstício ocorre em setembro ou em dezembro? Dezembro. Solstício ocorre em dezembro e junho. Equinócio ocorre em setembro e março. Solstício, verão e Inverno. equinócio, primavera e Outono. solstício, intensidade do sol, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. equinócio, intensidade do sol na linha do Equador. Centro da Terra. O povo esperto. Então, o item da nossa terceira questão é o A, B, C ou D? A. Item A. Deixa eu sair agora, tá? Qual foi o gabarito da primeira questão? Item C. C. Qual foi o gabarito da segunda questão? Letra C também. Letra C. Qual foi o gabarito da terceira questão? Letra A. Letra A. O que é que vocês vão fazer quando acabar a nossa aula? Ela vai ser gravada? A aula vai estar gravada, certo? Vou postar, no finalzinho da manhã eu posto ela. E eu vou colocar o slide também lá no Class para vocês copiarem as 3 questões. Do livro não tem questão nenhuma, era só o texto para complementar a nossa informação. Então, vocês vão copiar as 3 questões que eu vou colocar lá no slide, no Class, responder com o gabarito que a gente acabou de responder, que vocês para terem anotado, para estar anotadinho aí, e depois vai me enviar a atividade, tá bom? Então, bora lá para a chamada mais uma vez. Adley. Presente. Amanda. André Vitor. Beatriz Franco. Bruno. Emanuel. Gabriel Sá. Presente.
Júlia Muniz. Oi. Lia Bárbara. Mulher, oi é ótimo. Lia Bárbara. Lia Maia. Manuela. Maria Júlia. Matheus Gadelha. Presente. Matheus Ricardo. Pedro Augustos. Pedro Lucas. Presente. Ravi. Presente. Yasmin Costa. Yasmin Moreira. Presente. André Ribeiro. Presente. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, se não compreenderam como é para fazer a atividade, podem perguntar lá no Class. Não esqueçam de entregar o TD até sexta-feira na escola e receber o TD de abril. Uma boa manhã a todos. Aproveitem o seu dia. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau.